inesquecíveis e gloriosos momentos por mim vividos anos atrás. Hoje, lembro com muita saudade de algumas experiências que marcaram minha vida. Uma delas foi meu contato com o povo de circo. Primeiro, pela Secretaria do Menor, onde por 8 anos fui coordenadora cultural do projeto Enturmando, que estimulava a resistência de vários circos criados na periferia de São Paulo, com a intenção de atrair as crianças, tirando-as das ruas. Ali havia aulas das modalidades circenses fornecidas pelos professores de circo, em que elas aprendiam malabares, trapézio, arame e palhaçaria. Existiam também aulas de teatro, de artes plásticas, e para as crianças de 5 e 7 anos, a modalidade era de entretenimento, pois, brincando, aprendiam muitas coisas. O que mais me impressionava era a pobreza delas. Eram distribuídos 2 lanches para cada criança, que vinham acompanhados de um todinho, leite com chocolate e uma fruta, um doce. Acreditem, muitas mães ficavam coladas no arame do alambrado que cercava o circo, esperando que os filhos lhes trouxessem um dos lanches, pois elas também estavam com fome. Estive com os educadores e auxiliares do dia da abertura do primeiro circo, que foi na Vila Penteado. Segurando uma bandeja enorme com copos de plástico com leite, eu estava acompanhado da doutora Giovana, uma assessora do gabinete, que também segurava a sua bandeja. Qual foi a nossa surpresa quando eles invadiram o circo aos gritos, empurrando uns aos outros, e por pouco não nos derrubaram no chão. Foi preciso, os seguranças, aos berros, colocá-los sentados nas arquibancadas para podermos decentemente servi-los. Quando, 6 meses depois, foi apresentado o primeiro espetáculo, com muitos deles, ora atravessando alguns metros de arame, equilibrando-se com uma sombrinha na mão ou no trapézio, na bicicleta de uma só roda, sempre com a assistência firme dos professores, todos os parentes na plateia choravam muito. E nós, coordenadores, assistentes e autoridades, chorávamos juntos. Lembro-me de uma vez que, após o espetáculo, o pai de um deles exigiu que repetíssemos o espetáculo, pois ele ia buscar os amigos que estavam bebendo num bar. Repetimos. Esse pai, de pé na arquibancada, gritava: ele é meu filho, ele é um artista, não vai ter nenhum bandido vagabundo como eu. E então, não era para chorar? José Wilson, o dono do circo Picadeiro e responsável por esse Enturmando, escolheu 8 das melhores crianças para levar a um festival de circo em Mônaco. A Secretaria do Menor providenciou tudo, desde enxoval, uniformes, agasalhos e tênis. E eu fui convidada para acompanhar a equipe. Fiquei com medo, pois conhecia muito pouco francês. No meu lugar foi uma funcionária que conhecia o idioma francês tanto quanto eu. A maior surpresa foi quando terminou o espetáculo. Eles, já no camarim, ouviram nas caixas de som espalhadas pelo circo que os meninos circenses brasileiros tinham ganhado o primeiro lugar. E olhem, eles estavam concorrendo com os chineses, artistas vitoriosos de todos os anos. Eu recebi a notícia de madrugada pela própria Alda Marco Antônio, secretária do governo, que já me incumbiu de preparar a festa de recepção para a chegada deles. A assessoria cultural, na qual eu era chefe, tinha um setor com vários artistas que me ajudavam na criação dos eventos culturais e artísticos. Tudo isso aconteceu há quase 30 anos. E hoje, onde estarão esses jovens vitoriosos de mundo? Soube que o aramista, quando adulto, foi trabalhar no escritório da Sabesp. E o da bicicleta tornou-se artista do Circo Garcia e viajava com eles pelo Brasil afora.
Os outros não sei. Mas o que sei é que nessa época tivemos as lonas levantadas em 8 localidades da periferia, com mais de 1.000 crianças em cada círculo enturmando. Uma vitória sem precedente. Continuando com lembranças da história de circo, quero deixar registrado que, quando quase na extinção do Enturmando, por motivos políticos, fui trabalhar na Secretaria de Cultura do setor da Comissão de Circo, e numa visita a um circo muito pobre de um bairro distante, no intervalo do espetáculo, fui cumprimentar a trapezista que estava amamentando seu bebê, ainda com seu brilhante figurino. Ela me disse: Dona Elvira, eu aproveito o intervalo para dar de mamar ao meu bebê, pois, acredite a senhora, que apesar do som alto nas caixas sonoras, eu consigo ouvir o choro dele. O leite desce, mancha meu figurino e eu tenho que me concentrar muito para não cair do trapézio. Chorei mais uma vez. O grupo Semente brotou e transformou-se em árvore frondosa, dando frutos desde 1984 até pouco tempo atrás. Começou com um curso de iniciação teatral administrado por Adir de Lima. As aulas eram feitas na escola de natação da família Hudson, na rua Socê, em Moema, a qual estaremos sempre muito agradecidos. Os exercícios de expressão vocal, dados pelo amigo, professor e ator Alexandre Dressler, competiam com o barulho da piscina. Tivemos a colaboração de vários profissionais, entre eles o diretor Ademar Guerra, Eudinir Fraga e Renata Palottini. A primeira peça montada foi No Natal a Gente Vem Te Buscar, de Naum Alves de Souza. Entre os alunos, tivemos Dona Ângela de Domênico, mãe de José de Domênico, ator que trabalhou em várias montagens que dirigimos, e o casal Vilma e Carlos Vinti, amizade esmaecida pela vida de cada qual. Montamos, em parceria com o grupo da CESP, o espetáculo Ligue Desligue o Gibi da Energia, numa feira de energia promovida pela CESP do Inhembi. Tivemos, então, para o Grupo Semente, a adesão de Lígia Cruz Ferreira e Dario Melo, que vieram do grupo da CESP. Algumas pessoas minha memória não mais alcança. Afinal, isso tudo aconteceu há mais de 30 anos. O Gibi da Energia, criação de Décio Gentil, Vladimir Capella e Carlos Henrique Poli, foi um sucesso absoluto. Era como se fosse uma revista em quadrinhos e durava uns 20 minutos em sessões contínuas. Lembro-me de mamãe dizendo na porta: "O que vocês fizeram? Meu filho já assistiu 5 vezes e não quer ir embora." Trabalhar com uma equipe cuidadosa e criativa fez com que o Grupo Semente fosse reconhecido pelos críticos, como, por exemplo, o comentário na Folha de São Paulo, feito por Fausto Fuser, cujo título era Teatro de Alunos, mas de Boa Escola. Outro trabalho que deu muito certo foi Alice Candura Pura Pura, de Ana Luísa Fonseca, Luiz Carlos Cardoso e Naum Alves de Souza. Foi uma verdadeira loucura, puro surrealismo, com muita dança, muitas músicas, de Oswaldo Faustino e cenas de piratas. Alice era encontrada na lata de lixo. Enfim, alguém disse: quem ousaria montar esse espetáculo? Foi tão bem aceito que a personagem de Alice foi feita numa segunda remontagem por Cibele Troiano. Entre várias apresentações no Teatro de Arena, Teatro Marcante, Teatro Procópio Ferreira de Tatuí, Teatro Municipal de Sorocaba e o Centro Cultural de São Paulo, na sala para 500 pessoas que lotou, o grupo atingiu a marca de 50 representações. A seguir, nos arriscamos com uma tragédia, As Troianas, que teve também a aceitação do público. Agora estou lembrando que montamos no Teatro Marcante a peça Lilion, de Ferenc Molnar. Eladir e Etel se revezavam na mocinha da peça e o Décio era o próprio Lilion.
Vanice fazia uma cartomante de roupas muito coloridas e foi substituída pela Lore, quando precisou deixar o palco por estar perto de dar à luz. Assim mesmo, trabalhou na mesa de som até o último espetáculo, e na madrugada seguinte chegou a minha neta, que se chama Lirian, lembrando o Lilium, que significa lírio. De ex-alunos, o Semente almejou profissionalismo. A Eladir fez o INDAC, uma escola de teatro, e obteve seu DRT. Os outros alunos fizeram prova no Sindicato dos Artistas. A partir daí, nos associamos à Cooperativa Paulista de Teatro com o nome de Núcleo Paulista de Arte. Com o Núcleo Paulista de Arte, montamos 4 peças. A primeira foi O Montador, de Adir de Lima e Décio Gentil. Algumas palavras sobre a peça. Um texto contando a história de um personagem que vivia entre a razão e o delírio. Papel ótimo para Laerte Morrone, pois ele era assim mesmo, adorável, apaixonante, um grande colaborador no nosso trabalho. Teve uma carreira brilhante com todos os papéis que fez no teatro e na televisão. Tinha um temperamento estranho, era compulsivo, agressivo e, minutos depois, calmo, carinhoso, inesquecível. Na temporada do Teatro João Caetano, um fato curioso e outro preocupante aconteceram. Durante um espetáculo, Laerte me chamou na coxia. Ele estava em cena e eu atrás de uma tapadeira. Ele me disse baixinho, quase só articulando as palavras numa linguagem silenciosa, e pela leitura labial percebi o que ele estava dizendo. Queimou o refletor do lado esquerdo. Ele queria o quê? Que eu parasse o espetáculo para trocar a lâmpada? Ele que mudasse de marca, ora bolas. Mau humor mútuo que durou até o próximo lanche. O segundo acontecimento foi em outro dia no mesmo teatro. Ele olhou para a plateia e perguntou: Tem algum médico aqui? Elvira, estou passando mal, preciso de um médico. O espetáculo parou e o Laerte foi levado às pressas para o Hospital do Servidor Público. Gentil disse para as pessoas do público que podiam pegar na bilheteria cupons para retornarem outro dia. A segunda peça foi O Espartilho, de José Antônio de Souza. Estreamos no Teatro da Oficina Mazzaropi. Eu estava muito influenciada pelo teatro não realista e montei como senti o texto. Na estreia, o autor foi ao camarim e disse para o Dario Melo que eu não tinha entendido o texto. Dario nunca mais subiu ao palco, pelo que soube depois. O Espartilho teve a aceitação do público, com Vanice e Etel revezando no papel de uma personagem enigmática. Fizemos espetáculos no Teatro Marcante, no Centro Cultural São Paulo e na Sala Menor do Teatro Sérgio Cardoso. A terceira montagem foi Revisão de Prova, de Décio Gentil, que lá atrás, deixando o palco como ator, passou a se interessar muito pela dramaturgia. Além de leituras de grandes nomes internacionais e nacionais, teve aulas com o Chico de Assis, o cultuado dramaturgo brasileiro. A história de um homem que está morrendo. Todos nós estamos morrendo. Quando nascemos, começamos a morrer. Trechos de falas dessa peça. Tivemos como atriz Miriam Meller e Mário César Camargo. Vanice fazia uma brilhante coadjuvante e Lucas Beda estreando bem no teatro profissional. Por problemas financeiros, ficamos somente nessa temporada na sala menor do Teatro Sérgio Cardoso. Colaboração efetiva nesse trabalho, como em tantos outros, da minha cunhada, Bete Toledo. Finalmente, a quarta e última peça encenada pelo Núcleo Paulista de Arte, As Criadas, de Jean Genet. Agora um pouco da surreal biografia desse autor. Um menino criado na rua, preso sempre por roubar laranja na feira. Entrava e saía da cadeia e foi lá que chegou às mãos dele um livro de Sartre que ele encontrara no lixo. Adorou esse filósofo e começou a escrever na cadeia. Foi visitado por Sartre, que publicou um trabalho dele. A partir daí, tornou-se um autor famoso. Morava numa humilde pensão e nunca deixou de visitar os mendigos que viviam pela calçada. Quando morreu, já idoso, o dono da pensão estranhou os jornalistas que cercavam a porta da pensão e ele dizia que ele era um velhinho tão humilde, nunca pensei que fosse tão famoso. Montamos As Criadas com muito amor em homenagem a essa criatura de Deus tão humana.
Coroaram a montagem Eladir, minha irmã, com uma criação intensa, e Vanice, minha nora, provando mais uma vez o talento que possuía. E Líria, minha neta, inspiradíssima no seu primeiro e brilhante cenário. Não posso esquecer da colaboração da atriz Monalisa Capella e do Poli, numa trilha eletrizante. Por enquanto é só. Rodinete, de Renata Palottini, é a história de uma operária que foi desvirginada no ponto de ônibus. Uma comédia para rir e brincar com as desavenças, os desencontros das pessoas. A minha irmã Eladir fazia a protagonista com a garra costumeira de boa atriz que sempre foi. Com esse espetáculo, estreamos o horário das 19 horas. E na divulgação nos jornais, dizíamos que o público poderia assistir à peça e ainda dava tempo para ver em casa a novela das 21 horas. Rodinete durava 60 minutos. Um fato interessante aconteceu nos ensaios dessa peça. Ensaiávamos no pátio aberto de uma escola que ficava ao lado de um prédio. Um dos vizinhos desse prédio, ao ouvir os gritos das meninas, Eladir e Marisa Porto, que estavam sendo estupradas, chamou a polícia. 2 guardas apareceram e eu tive que mostrar a cena para eles. E acreditem, eles gostaram da cena, riram muito e foram embora dizendo só para a gente não fazer muito barulho. As músicas do espetáculo foram feitas por Oswaldo Faustino, arranjos de Valdomiro Lima, direção musical de Sibeli Troiano e sonoplastia de Décio Gentil. O Adir, mais uma vez, administrou a temporada. O elenco era formado por Eladir Lima, como Rodinete, Miguel Bretas, Lu Martin, Dário Melo, Ethel Alves, Vinícius Angeliti e outros. O Grupo Semente e os atores agregados a ele pretendiam despertar na plateia o riso como um aprendizado das verdades de uma sociedade em decadência moral. Vou falar agora de outro espetáculo feito pelo grupo, chamado Mulher, Verso e Frente, idealizado por Afonso e Décio Gentil, com a participação afetiva de Vanice Pedrazini. Um espetáculo feito com trechos de textos consagrados, como Tennessee Williams de Anjo de Pedra, George Kaufman com Se os Homens Jogassem Cartas com as Mulheres, peça inteira em um ato, Lisístrata de Aristófanes e Pequeno Dicionário da Língua Feminina. O espetáculo incluía dança, figurinos coloridos e canto imitando os famosos musicais americanos. Lembrando também que esse espetáculo foi feito em benefício do próprio grupo, para angariar fundos para a próxima montagem, que seria O Inimigo do Povo, de Ibsen. Infelizmente, nunca conseguimos montar essa obra. Agora quero falar um pouco das experiências que tive com alguns grupos teatrais de entidades empresariais. Trabalhei com um grupo de teatro na CESP, formado por funcionários dessa empresa de 1978 a 1985. O resultado foi excelente e tive como assistente Vladimir Capella e ainda a colaboração valorosa de Décio Gentil e Vanice Pedrazini. Quando me apresentaram o elenco, fiquei surpresa com o interesse deles em ficar por mais 2 horas na empresa. Saíam às 17 horas e 2 vezes por semana ficavam lá até às 19 horas. Mas somente os técnicos que operavam a caixa de som e luz ganhavam hora extra. O palco era todo atapetado de veludo vermelho, assim como a plateia. Quando fui reclamar para o diretor, ele me disse: pregue os pregos que precisar para os seus cenários. Depois da temporada, troca o carpete. Fiquei surpresa com aquele diretor administrativo que amava o teatro e me facilitou muito quando estive lá. Caso raro entre os executivos até hoje. Montei com esse elenco Castro Alves Pede Passagem, de Gianfrancesco Guarnieri, O Mágico de Oz, adaptação de Tatiana Belink, O Santo e a Porca, de Ariano Suassuna, Ligue e Desligue o Gibi da Energia, de Décio Gentil e Vladimir Capella. Essas peças foram montadas no Teatro da CESP da Avenida Paulista, aqui na capital,
onde ensaiávamos, e depois em viagens pelo interior nas unidades da CESP para funcionários e seus filhos que viviam perto das barragens. Tive a oportunidade nessa época de conhecer Ilha Solteira e também fomos para o Porto Primavera de avião. Viagens inesquecíveis. Apenas o ligue e desligue o gibi da energia só foi feito no Parque Anhembi para participar de uma feira de energia. Em outra ocasião, em Barretos, fizemos o espetáculo num tablado perto de um rodeio de cavalos bravos, com um alto-falante de som estridente. Nunca perguntei se os espectadores ouviram e entenderam alguma coisa. Apesar de alguns obstáculos, foram anos de muita satisfação. E mais ainda, ao saber que um ator, Dario Mello, se aposentou como assessor direto do governador porque tinha boa pronúncia. E Décio e Vanice ainda mantêm contato com o casal Lígia e Nilson Ferreira, que moram hoje no interior de São Paulo. Os dois se destacaram no grupo, ela com melhores papéis e depois no grupo Semente também. Em 1985, criei um grupo de iniciação teatral no Teatro do Centro Empresarial, que ficava distante da minha casa. Ia dirigindo meu carro pela Marginal Pinheiros até depois da Ponte Espraiada. Tinha muito medo de dirigir nessa marginal de trânsito tão intenso, mas precisava vencer essa barreira. Montamos lá A Menina da Minha Rua, de Décio Gentil, A Turma, de Afonso Gentil, ambas prazerosas pelo texto e muito pelo elenco, que amava fazê-las no palco. Fui mandado embora de lá por uma imprudência minha. Precisava mostrar um ensaio fechado para a censura. Estávamos ainda no rescaldo da ditadura militar. Não consegui uma data para isso, por implicância da secretária do chefe, que dizia que lá dentro do CE não precisava de censura. Talvez ela tivesse razão, mas eu morria de medo da Polícia Federal e já tinha levado alguns amigos do teatro para o DOPS e lá foram torturados. Em vez de solicitar apoio do chefe sem acusar ninguém, citei que a secretária dele era um entrave. Ele a chamou e na minha frente passou uma carraspana nela e a fez pedir desculpas. Eu estava vingada. Porém, hoje não faria isso, porque o que aconteceu foi que perdi meu emprego e o Vlad também. Quando, no começo do ano seguinte, fui lá para renovar o contrato, o chefe me agradeceu, mas disse que tinha resolvido encerrar o grupo de teatro, pois, segundo ele, os funcionários estavam mais interessados em esporte. Naturalmente, ele precisava mais da sua secretária do que da diretora de teatro.